videoaulas. E hoje, a nossa videoaula é uma videoaula de história, videoaula da história do mundo humano. A nossa ideia, nosso objetivo central é fazer com que você tenha mais uma ferramenta de trabalho. Não é substituir essa videoaula ou outras que virão com certeza, substituir os livros pela videoaula ou substituir a própria aula de sala de aula pelos vídeos. Não, o nosso objetivo, na verdade, é que você tenha mais uma ferramenta para que você possa estudar. A ideia é que você tenha, no final de cada bimestre, um vídeo. Esse vídeo, ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que foi dado no bimestre e você poder executar a prova com mais qualidade. A ideia é criar mais um subterfúgio para que você possa ter um bom rendimento escolar. Hoje, a nossa matéria, e é muito legal que em todos os vídeos vocês vão ver isso, nós vamos estar sempre seguindo no livro. Né? Esse ano, no livro 2014, esse livro aqui, da editora Cristã, da Rede Pitágoras, é o nome de história. E nós estamos nesse exato momento utilizando o capítulo 9 do seu livro. Né? 10, perdão. Falaremos sobre cidadania e democracia. O Brasil, de modo geral, na ditadura militar e por aí vai. Vamos começar então de maneira rápida e simples. Espero que vocês gostem bastante desse resumo. Vamos estar várias vezes colocando umas imagens aqui na tela para que vocês possam ter mais uma ferramenta. Vamos lá. O Brasil viveu um período de ditadura militar, o período mais escuro da história brasileira. Um período de torturas, de assassinatos, de violência, período onde os direitos civis foram totalmente destruídos. Um período onde a liberdade de imprensa não existia, a liberdade de organização das pessoas não existia de maneira alguma. Esse período, ele assolou o Brasil, né, desde 1964 até 1985. 21 anos de uma ditadura militar que não trouxe benefícios algum ao Brasil. Todo milagre econômico que se falava, na verdade, não existia. O Brasil se afundava em dívidas e mais dívidas. As obras de grande estrutura anunciadas pelo governo militar, na verdade, eram muitas faixas de corrupção. E para você que não sabe, a corrupção ela existia na ditadura militar. Nos últimos tempos temos debatido, e muito bom, diga-se de passagem, é muito bom que debatamos mais e mais e mais sobre corrupção. Mas não podemos cair no erro de achar que a ditadura militar não existia corrupção. Muito pelo contrário. Na verdade, não se sabia das corrupções da ditadura militar, porque quem publicasse era preso, torturado e morto. Ora, um regime como esse, em que tirava a sua liberdade, o seu direito civil, não é um regime que mereça qualquer tipo de destaque. Muito pelo contrário. É um regime que viveu de mentiras, um nacionalismo mentiroso, obras de estrutura mentirosas, um milagre econômico de desenvolvimento totalmente mentiroso. Nada disso existiu. Só que vai chegar um momento que os militares já não querem mais ficar. Eu separei aqui umas fotos da prova direta já. Movimento feito na tentativa do povo de tentar fazer eleições diretas. Ou seja, o brasileiro ele não tinha o direito de escolher seu presidente. Olha que interessante, a ditadura militar não deixava a população, hoje obviamente você tem isso, nós passamos em 2014 por um processo eleitoral, né, por uma eleição, por um pleito. Isso não existia durante a ditadura militar. Quem elegia o presidente eram os deputados ligados, obviamente, ao regime, né, dividido em dois partidos, a bipolarização entre o Arena e o MDB. O movimento direta já aconteceu em 1934, tentando levar para as ruas, e levou, como a gente pode ver aqui na foto, muita gente para a rua, né? Se pegar uma foto dessa, pegar a foto de 2013, mais ou menos do ano passado, não tem muita diferença. Artistas, como a gente está vendo aqui, Fábio Belém e outros conceituados, participaram das movimentos diretas, pedindo o direito de votar para presidente. Né? E isso movimentou o Brasil. E de uma certa maneira, talvez tenha dado, como é que eu vou dizer a vocês, talvez tenha dado, inclusive, um certo receio ao regime militar. Mas eu nem considero que tenha sido somente isso. É claro que o regime militar não via mais condições de administrar um país que já tinha mudado. Os tempos já eram outros.
existia uma superação desse assunto. O que vai ocorrer é que em 1985 começa um processo que nós chamamos de transição. Esse processo de transição é o processo da democracia. Aqui estão algumas imagens ligadas à cidadania e democracia que eu separei. Algumas de repente nem vão se encaixar. Mas eu queria ler para vocês uma coisinha bem interessante, que é a definição do que é cidadania. Cidadania é definida pelos princípios da democracia. Ela se constitui na criação de espaços sociais, de luta, os movimentos sociais, e na definição de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, órgãos públicos, significando necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania passiva ou outorgada pelo Estado se diferencia da cidadania ativa em que o cidadão, portador de direitos e deveres, é essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política. Então, se no regime militar não havia condições, inclusive pelo AI-5, por exemplo, né, o ato institucional, em que dissolvia sindicatos, a imprensa tinha que passar por uma censura e as pessoas não poderiam participar de movimentos sociais. E nós estamos citando aqui que na definição de cidadania você encontra espaços sociais de luta e definição de instituições permanentes para a expressão política, e essa expressão política ela faz parte de um processo de cidadania. Nós podemos dizer, afirmar, que não existia cidadania durante o regime militar. Podemos afirmar porque esse processo de cidadão, ou seja, da participação do indivíduo dentro de sua sociedade, ela não existia. Ela não existia por quê? Porque o regime militar, com medo, né, um medo absurdo de perder o controle sobre o país, não queria que a população se organizasse. Porque a população se organizando ela veria que, na verdade, que não existia. O regime militar, na verdade, funcionava para uma elite agrária, uma elite industrial, uma elite burguesa comercial, que dependia de um processo, de um regime militar. Mas aqueles realmente trabalhadores do campo, professores, intelectuais, estudantes, esses que galgavam um espaço na sociedade, esses não. Esses eram pessoas não gratas do regime militar, simplesmente porque queriam exercer o seu projeto e o seu processo de cidadão. O regime militar ele tolhe isso, ele tira isso. E o Brasil se vê em 1985 porque as diretas já em 84 elas foram negadas. A direta já em 84 elas não foram vencidas. Ela foi negada. Ou seja, continuaria escolhendo o presidente de forma indireta. Em 85 vem então a ideia de que o Brasil volta para a democracia. 21 anos depois, o Brasil voltaria para a democracia, e essa transição entre o processo democrático, entre o regime militar e o processo democrático deveria acontecer. Eu quero separar para vocês aqui uma coisinha. Página 89 do livro, está aqui ó, uma transição combinada. Eu vou dar uma lida rápida a vocês. Em 1979, o regime militar, que para alguns deveria durar somente alguns meses ou poucos anos, porque a justificativa do regime militar no golpe de 64 era que duraria algum pouco tempo, né? Depois se entregaria para o processo democrático, isso não aconteceu. Ela já completava esses 39 15 anos de existência, e apesar das medidas de abertura feitas pelo general Geisel, parecia que ainda se arrastaria por mais 5 ou 6 anos. O novo presidente da República, general João Figueiredo, jurara continuar a abertura política e restaurar a democracia. Entretanto, o que mais marcou o ano de 69 foram os movimentos sociais e políticos que visavam apressar o fim do regime. Um dos eventos ocorridos nesse sentido foi a comemoração do 1º de maio do trabalhador em São Bernardo do Campo, quando houve uma missa que contou com cerca de 30 mil pessoas, incluindo operários, artistas, estudantes, líderes partidários e comunitários. Em seguida, um grande ato no estádio Vila Euclides reuniu mais de 100 mil pessoas, transformou a comemoração no grande protesto de oposição ao regime militar. Durante este ato público é que foi distribuído o seguinte panfleto que representando o Comitê Brasileiro pela Anistia. E ela veio a acontecer. A anistia, ela acabou acontecendo. E essa campanha, ela já tinha sido iniciada em 1975, que era uma campanha para trazer de volta as pessoas que foram exiladas, presos, torturados e exilados, ou aqueles que fugiram do país e que não podiam entrar mais porque viam a proibição disso.
Com essa definição, a gente encontra então um movimento de transição. E aqui no livro, a gente vai marcar isso através das votações que foram ocorridas. Página 93, a gente vê inclusive um quadro sobre os votos que faltam para aprovação, os votos que faltaram para aprovação diretas, por exemplo, os votos que passaram a aprovação e eleição de Tancredo Neves para presidente. Tancredo não foi eleito presidente por umas diretas, como eu já disse, que o D4 foi negado. Tancredo Neves, que veio a morrer antes de sua posse, ele foi eleito ainda pelos deputados. Essa eleição diria o quê? Tancredo seria o primeiro, depois de 21 anos, o primeiro presidente civil, ele será o responsável pela transição, ou seja, por esse momento em que o Brasil passará a ser uma democracia, já se preparando para as eleições presidenciais de 1939. Tancredo não assume, Tancredo falece, alguns dizem até de maneira, como é que vamos dizer, escura, e eu até concordo. Muita coisa passou por dessa ponte aí. Sarney assume e aí fica na conta do Sarney tentar fazer esse processo de transição. Transição entre aspas, transição já tinha acontecido. O que vai ocorrer é que Sarney, assim como todo mundo já sabia, que o Brasil necessitaria de uma nova Constituição. Essa nova Constituição que abrisse politicamente o país para um processo democrático de qualidade e que desse ao Brasil condições nos próximos anos de consolidar a democracia brasileira. E foi o que aconteceu. Uma nova Constituição foi montada. A Constituição de 1988. E aqui nós vemos algumas imagens da Constituição. Esse caderninho aí vocês vão encontrar até os dias de hoje, em vários lugares. Tá? Aqui, ó, Constituição de 88. Aqui a gente vê uma classificação doutrinária da Constituição de 88. Nada tem a ver com a Constituição de Dom Pedro, tá? Muito pelo contrário. A gente conta aqui, ó, quanto à forma escrita, não escrita, quanto à finalidade, dirigente, garantia, balanço, tudo isso dentro da Constituição de 88. Você encontra aqui, vamos ver se você achar um quadro melhor, ó, no Jornal do Brasil, né, a carta entra em vigor hoje, né, a Carta Constituinte, Ulisses Guimarães, depois vem a falecer. Deixa eu ver aqui, uma comemoração de 25 anos da Constituição, assegurando os direitos do cidadão brasileiro. Todas as regras estão na Constituição. Por exemplo, onde todos são iguais perante a lei. Isso é uma regra constituinte brasileira, em que fala-se, por exemplo, direitos iguais para todos, do direito, da obrigação do Estado da educação e saúde, direitos que, na verdade, o próprio livro fala, eu acho interessante os títulos do livro, né, a Constituição Cidadã, direitos e deveres que nem sempre se concretizam. Né, o direito, por exemplo, à saúde e à educação, o Estado nos dá isso? Não, de uma certa maneira não. Cabe a nós fazermos esse protesto, cabe a nós fazermos essa crítica e a construirmos juntos esse processo de Estado. Acredito que, muito pela herança da ditadura militar, nós ficamos de uma certa maneira passivos, esperando e com medo de agir. O que gerou a ditadura militar? Qual foi a herança da ditadura militar? Uma passividade total. O povo brasileiro ele vive ainda hoje de uma passividade incrível, que é também a falta da participação popular na política. É claro que a falta da participação do povo na política também vem pelo descrédito dado pelos políticos, gerado pelos políticos. Os políticos, de modo geral, nós pegamos um pouco a história, nós vamos ver o descrédito em que as pessoas não acreditam mais no processo político. Não é à toa, por exemplo, que nós batemos todos os recordes de 2014 da ausência de pessoas nas urnas. E se a eleição não fosse obrigatória, o voto não fosse obrigatório, talvez encontrássemos ainda mais ausência. O Brasil, ele vive ainda uma herança terrível da ditadura, que é uma geração que não participa politicamente ou que não entende que a participação política, a participação popular na política é o que gera uma política de qualidade. O que faz o político ser bom é a cobrança do seu povo. E não é à toa que a Constituição existiu. Ela foi importante para tentar corrigir erros, para tentar fazer modificações naquilo que a ditadura militar, e não foram poucos, acabou proporcionando.
Estou tentando procurar aqui um textinho, um tempo atrás eu tinha encontrado, né? Que falava sobre a Constituição. Deixa eu ver aqui. Ó, obrigações. Nível de governo, federal, estadual e local, Constituição municipal, tá? Competências compartilhadas. Saúde e assistência pública. Assistência aos portadores de deficiência, preservação do patrimônio público, histórico, artístico e cultural, proteção do meio ambiente, dos recursos naturais, cultura, educação e ciência, preservação das florestas, da fauna e da flora, agricultura e abastecimento alimentar, habitação, saneamento, combate à pobreza e aos fatores de marginalização social, como exploração das atividades hídricas e minerais, turismo e lazer, segurança no trânsito e políticas para pequenas empresas. Tudo isso é obrigação garantida pela Constituição. Competência, concorrência de comissões municipais, caso federal ou estadual. Predominante local, no caso municipal, pré-escola, educação fundamental, saúde e preservação do patrimônio histórico. Meu Deus do céu, né? Isso acontece, isso é uma análise que você tem que fazer. Apenas local, transporte coletivo e uso do solo. É uma obrigação do transporte coletivo ser municipal. E o que nós vemos acontecer? O município, no caso o município do Rio, tem quase que uma aliança com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo. O transporte coletivo que você muda de qualidade é um preço condizente com aquilo que você utiliza, então o seu município falta. É interessante entendermos a Constituição, porque a Constituição ela determina como e quais são as atribuições de cada nível federal, estadual ou municipal. Diz inclusive os seus direitos e os seus deveres. Determina, portanto, que agora você tem direitos civis, direito de votar e ser votado, você agora tem direito a se manifestar, isso é constitucional, você tem direito, por exemplo, à participação social, a movimentos sociais, movimentos estudantis, sindicatos, organizações não governamentais, enfim. Tudo começa a ficar antagônico ao processo da ditadura militar, em que a população não tinha direitos civis básicos, como, por exemplo, de se protestar, ou, por exemplo, de se expressar. Durante a ditadura militar, as cartas e as ligações, elas eram censuradas, as músicas eram censuradas. A expressão, a liberdade de expressão não existia. Com a Constituição ela fica garantida. Agora, assim como também os nossos direitos, também tem os nossos deveres, assim como também tem os deveres das instituições públicas. O que cabe a nós é estudarmos mais detalhes, não é o nosso objetivo da videoaula estudar em detalhes a Constituição, mas cabe a você, como cidadão, estudar em detalhes a Constituição, entender os artigos constituintes, se não perguntar aos seus pais, por exemplo, às pessoas que entendem um pouco mais, mas é interessante entender esse processo, porque entender esse processo faz com que você também se torne um cidadão que saiba seus direitos e seus deveres. Nesse processo, nessa primeira parte do vídeo, vamos passar a segunda rapidamente, vocês podem observar que a transição acontece entre o período de ditadura e o período de democracia. Nós temos uma nova Constituição que vai tentar corrigir aquilo que estava lá atrás, como a falta de liberdade de expressão, a falta de participação política, de movimentos sociais. Você vai ter agora os direitos e deveres da população e também os deveres das instituições públicas, organizadas nas suas esferas, sejam ela federal, estadual ou municipal. E o que vem de agora adiante, a gente vai dar uma analisada na segunda parte. Ok. Na primeira parte do vídeo, nós falamos sobre a mudança da transição do regime militar para a democracia. Falamos de mudança, né? Podemos ficar falando até mais tempo, por exemplo, a questão do PMDB, a própria eleição de Tancredo e por aí vai. Só que não foi só o Brasil que mudou. O mundo começa a mudar. Por exemplo, no fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, ele altera o mapa mundial em alguns conceitos. Alguns diriam assim, o fim da Guerra Fria então seria a derrota do socialismo. De uma maneira foi a derrota do comunismo, sim. A União Soviética já não representava mais tanto assim o processo do comunismo no sentido de sua pujança, do seu desenvolvimento. Porém, essa bipolaridade do mundo ela vai terminar. A Guerra Fria é basicamente nisso. A bipolaridade entre o capitalismo e o comunismo, que é o conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências no pós-Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi muito importante para o final da Segunda Guerra Mundial, mas a União Soviética, foi ainda mais. Não só com seu território
sendo bastante destroçado pela Alemanha, mas como também empurrando a Alemanha para fora do seu território e tirando uma boa parte do território que era ocupado pela Alemanha das mãos dos alemães, ficando inclusive governando a governabilidade daqueles locais. Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a ser duas grandes potências no pós-Segunda Guerra, e um tentando provar para o outro que poderia fazer mais. O interessante de tudo isso é que sobrou para o Japão. O Japão já estava praticamente rendido no final da Segunda Guerra, e mesmo assim toma na cabeça Hiroshima e Nagasaki, o Japão que é muito mais próximo da União Soviética que dos Estados Unidos, por exemplo. A ideia era provar à União Soviética, olha, nós temos a bomba atômica, nós podemos fazer isso. E essa Guerra Fria vai sendo durante todo esse período, né, do pós-guerra. Chegando nos anos 80, a União Soviética não é mais a mesma, muito pelo contrário, ela já cai bastante no seu processo. Eu queria separar aqui algumas coisas que têm a ver com o fim da Guerra Fria, mostrando, claro, o livro de vocês. Está aqui, ó. Estamos aqui nesse exato momento, aqui página 111. Fim da Guerra Fria, caem as cortinas, abrem-se as fronteiras. Que fala que o conceito da fronteira, muito utilizado quando tratamos de países territorialmente delimitados, refere-se ao local ou ponto de dois países. Agora as fronteiras mudaram. E o exemplo disso, né, é, sem sombra de dúvida, o Muro de Berlim. Sem sombra de dúvida. A queda do Muro de Berlim é determinante para esse fim da Guerra Fria. E o próprio extinção da União Soviética, que vai acontecer alguns anos depois. O livro tem um ponto interessante, que ele modula algumas palavras, e ele fala já na página 112 de alguns pontos, né? Aqui a gente vê o Muro de Berlim construído em 61, e aqui a gente já vê o Muro de Berlim sendo ultrapassado pelas pessoas já em 1939. A gente vai falar sobre Gorbachev. Para Gorbachev, Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos deveriam buscar uma saída para conter a corrida armamentista. Essa corrida que tomou conta da Europa durante algum tempo, e os Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, numa iminência de uma guerra que poderia pulverizar o planeta, uma vez que não havia justificativas suficientes para continuar nessa corrida. E ele dá início a esse processo, que é o processo de uma abertura política dentro da própria União Soviética, de uma conversação interessante com os Estados Unidos. Há duas coisas que eu quero chamar a atenção. Uma delas é a Glasnost, que é economicamente pretendida tirar o país do sistema paralisante de controle centralizado e levá-lo a uma era de liberdade econômica, a era perestroika. A Glasnost e a perestroika são dois movimentos da União Soviética na tentativa de revitalizar a União Soviética, que não vai acontecer da maneira exata como eles tinham programado. Na verdade, isso vai acontecer anos depois. O que acontece é o fim da União Soviética. Esse fim é muito também lidado com algumas rebeliões claras dos países que eram que faziam parte da composição da União Soviética, países como o Azerbaijão, países como Ucrânia, países como a Bósnia, países daquela região que vão se ver independentes e que não querem mais ficar sob o jugo da União Soviética. Estônia, Letônia, Lituânia, dos países da Europa Oriental, até então controlados pela União Soviética, as populações, por exemplo, passavam a exigir mudanças e em pouco tempo o regime político foi cedendo e os países saindo da influência soviética. E esse saindo, na verdade, foi realmente se transformando em países independentes. Isso foi forçando a União Soviética cada dia mais a ter que fazer alterações no seu processo de construção. O próprio Partido Comunista perdeu muita força com relação à área de influência na Europa. A União Soviética vivia dessa área de influência e de tudo aquilo que ela poderia ganhar com essa área de influência. A Guerra Fria, portanto, estava no seu fim. O mundo não estava mais dividido entre capitalismo e socialismo. Essa bipolarização acaba não acontecendo mais. Tá legal? A gente vê aí como nós chamamos o mural da história. E a gente está nesse momento vendo a queda de Berlim, uma cena interessante que é a quebra do Muro de Berlim pela população. E aí rompe-se uma barreira. O Muro de Berlim, claro, não era determinante para o fim da União Soviética ou o fim da Guerra Fria, mas o Muro de Berlim ele era um símbolo entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental.
Pela Copa do Mundo, existiam duas Alemanhas, a oriental e a ocidental. Já chegaram a jogar a mesma Copa. Esse símbolo ele cai, e cai o símbolo das fronteiras fechadas, cai o símbolo desse mundo bipolarizado entre uma Alemanha oriental comunista, uma Alemanha ocidental capitalista, ou seja, um mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo. Claro que o socialismo ele continuou existindo. O processo socialista continua existindo, existe até hoje. E o capitalismo é o que a gente vive quase que no dia a dia, né? A gente percebe em todos os instantes da nossa vida. São coisas que não dá para esquecer. O neoliberalismo é algo que começa a nascer quase que simultâneo. 6 anos depois a gente já está vendo esse processo existindo no próprio Brasil. Eu separei aqui algumas imagens e eu quero usar o livro de vocês. No Brasil, por exemplo, o neoliberalismo ele faz parte da política econômica brasileira a partir de 1919, dos governos Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique, com grandes hegemonias da burocracia pública e vendas estatais com Vale, USN, Embratel, Furnas, CSN também. O neoliberalismo, eu vou explicar aqui umas práticas do neoliberalismo usando o livro C19, na página C19. E nossa obrigação é utilizar várias vezes a página do livro, mostrar a vocês a página, para que vocês possam voltar e dar uma lida, tá legal? Uma dessas práticas é o quê? Primeiro, o Estado passa a ter duas funções básicas. Primeiro, destruir ou enfraquecer o poder dos sindicatos e trabalhadores. O neoliberalismo ele não vai ter, vamos dizer assim, a intenção de servir ao povo. O neoliberalismo, é óbvio, vai servir para aqueles que fazem os altos investimentos no país de modo geral. Então, a primeira coisa é enfraquecer os sindicatos e os trabalhadores. Tornar-se um Estado mínimo, ou seja, que não intervenha na economia e que gaste pouco com programas sociais. A população não passa a ser... A justificativa do neoliberalismo é o desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento ele é feito às custas do próprio trabalhador. Feito de que maneira? Às custas daquele que precisa do desenvolvimento. No caso, nós estamos falando do enfraquecimento dos sindicatos dos trabalhadores, porque na medida que enfraquece os sindicatos, você enfraquece o movimento social. Né? Não é igual à ditadura, parece. Porque na medida que você enfraquece ele, você enfraquece também as lutas daquele movimento, por melhores empregos, por melhor qualidade de trabalho, por melhores jornadas, por mais direitos e benefícios do trabalhador. Então, quando você enfraquece isso, você enfraquece o movimento como um todo. Quando você corta investimentos sociais, você corta no pobre. Você corta naquele que realmente necessita. Ou seja, os investimentos sociais não acontecem mais, ou são geridos de maneira bem reduzida. Outra coisa interessante é a intervenção do Estado. O Estado é o Estado mínimo. Ele intervém o mínimo possível. Ou seja, você, a população, passa a ser uma vítima de um sistema capitalista voraz, selvagem, de venda, de um comércio onde vale quem tem dinheiro e quem vende é o que ganha. Privatização das empresas estatais e transferência de serviços estatais, tais como saúde, previdência para a iniciativa privada. Uma das características absurdas do neoliberalismo é você destruir o aparato do Estado, no sentido de que maneira? É você privatizar aquilo que é do Estado. Como, por exemplo, aconteceu com a CSN, Vale do Rio Doce, Furnas. E por que privatizar? Porque ela é vendida a preço de banana para empresas de fora. Empresas estrangeiras que dizem que vão fazer alguns investimentos, na verdade, elas vão desempregar. E se aquela empresa não está dando lucro, ela deveria ser moralizada pelo Estado. Justificar a privatização porque a empresa não dá lucro é um absurdo. A obrigação do Estado é moralizada de tal maneira para que não dê lucro. E o pior é a Vale sempre deu lucro e ela foi privatizada. Na verdade, ela foi entregue aos interesses estrangeiros. Vale, Furnas, CSN, a CSN, inclusive, em Volta Redonda, nunca sequer foi paga. Dinheiro dela não foi dado aos cofres. A ideia é o quê? Não, vamos trazer um investimento estrangeiro, vamos privatizar essas empresas, oferecer um serviço de mais qualidade e fazer novos investimentos. E com esse dinheiro poder fazer modificações. Mentira, isso não acontece.
A primeira coisa que a privatização faz é desemprego. E o segundo ponto é provar que ela dava lucro antes e depois ela continua dando. Isso agora para uma empresa estrangeira é uma característica. E não duvido que num processo neoliberalista atual, nos anos atuais, 2014, 2015, não vai acontecer, graças a Deus. Mas se fosse acontecer, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras no futuro seriam sim privatizados. E não tem como um representante do neoliberalismo dizer que é mentira. Porque o neoliberalismo, ele pratica isso, ele depende disso, o seu processo político é através das privatizações. Então, um representante desse neoliberalismo, ou de um partido neoliberal, dizer que não privatizaria seria mentira. Privatizaria. Não é à toa que o Aécio nunca negou que não privatizaria, né? Nunca nós ouvimos isso. A meta de qualquer governo é a estabilidade monetária. Você mantém a estabilidade monetária e causa um certo frisson no mercado estrangeiro de investimento, inclusive na bolsa de valores, e causa também uma falsa ideia de que tudo está bem. Na verdade, essa estabilidade monetária ela existe em detrimento de quem precisa mais. Disciplina orçamentária, ou seja, contenção de gastos com bem-estar social, restauração da taxa natural do desemprego. Olha só, contenção de gastos ela pode ser feita, inclusive, enxugando a máquina pública. Mas contenção de gasto com bem-estar social não dá. E aí você tem educação, saúde, qualidade de vida e o desemprego ele aumenta gradualmente. Tá? É uma taxa natural. O Estado deve fazer reformas fiscais para reduzir os impostos das empresas e dos mais ricos. Gente, o neoliberalismo ele não é para o pobre. Nenhum governo neoliberal em qualquer lugar do mundo é para o pobre. Na Inglaterra a gente via isso com Margaret Thatcher. Quem puder pesquisar isso um pouco mais vai poder perceber o modelo neoliberal da Inglaterra. Inclusive, os operários de Liverpool, a odeia, né, a já falecida. Inclusive, no time de futebol de Liverpool existe um canto contra a Margaret Thatcher. Não só porque ela culpou, através de investigação, a torcida do Liverpool pelas mortes que houve no estádio, mas na verdade porque os operários daquela região sofreram com a política monetária e neoliberal da Margaret Thatcher. No Brasil não mudou muita coisa. No estúdio de Fernando Henrique, que foi um grande representante, como diz aqui, né, Fernando Collor e Fernando Henrique, dois representantes da política neoliberal, e mais o Fernando Henrique, porque foram 8 anos de mandato, os mais os dois como era secretário era ministro da Fazenda, ainda estava franco, ou seja, 10 anos de poder, instalou-se uma política neoliberal com uma ideia falsa de que o país vivia um momento econômico espetacular. Na verdade, esse momento econômico, ele taxava os mais pobres, a diminuição dos impostos era para os mais ricos, ou para as empresas, grandiosas empresas, que na verdade não movimentam o Brasil. Pesquisas e mais pesquisas compreendem que o Brasil ele é movimentado através das pequenas empresas. O neoliberalismo ele procura retirar de quem não tem para dar para aquele que já tem, porque assim os investimentos ficam. Não é à toa que alguns têm uma raiva de tudo que é vermelho, de tudo aquilo que é social. Se você fala um pouco sobre social, dividir com o próximo, você é chamado de comunista, ou até mesmo de petista. Mas na verdade nós estamos falando de duas guerras de classes diferentes. Estamos falando do neoliberalismo, que é um processo econômico que busca uma vantagem para quem já tem, e outra coisa qualquer, você pode chamar do que você quiser, que busca primeiro atingir o mais pobre, melhorar a vida daquele que não tem, para depois podermos atingir um processo de economia mais qualificado. Não existe, por exemplo, condição de você acabar com a fome com a pobreza. Tá? Para nós terminarmos, já está até bem longo, nós vivemos atualmente, e já há vindo de alguns anos, um movimento de globalização mundial. Esse movimento de globalização mundial é um movimento claro em que o mundo está globalizado. E não é só por causa dos celulares, por exemplo, mas porque a informação está próxima de todos. E esse processo de informação quase que online, quase que ao mesmo tempo, ou acontecendo gerado ao mesmo tempo, ela não é só usada para mim e para você. Nós podemos, por exemplo, fazer esse vídeo, vocês estavam me ouvindo e por aí vai. Ele existe também no processo da internet, mas no processo da globalização industrial. Tá? Eu queria separar aqui uns pontos interessantes, que é aqui, ó, página 122, identidades culturais no mundo globalizado. E aí tem aquela questão, né? Como achar uma identidade cultural no mundo globalizado? É praticamente impossível, porque a aculturação vai acontecer de maneira mais forte. E aqueles que têm, obviamente,
uma questão econômica muito maior, mais forte, ele vai se sobrepor sobre outros países. E aí uma preocupação que eu tenho muito grande, sempre tive como professor, como cidadão e como pai, é a aculturação americana sobre o Brasil. A importância não só da língua, mas de imitar tudo aquilo que o americano faz, mesmo se aquilo é ruim. Essa aculturação não existe só na América, não só com relação à América, mas com relação a outros países da Europa, ou com relação àquela frase, tudo que vem lá de fora é melhor. Muito pelo contrário, o Brasil ele tem gerado coisas, inclusive, que outros países têm imitado. Mas tem ficado muito mais próximo da aculturação, ele depende muito, obviamente, da potencialidade desse país, que vai, obviamente, colocar, subjugar o outro país, os outros países, dentro da sua cultura. Para terminar, na verdade, nós já terminamos, é bom nós entendermos que a globalização é muito ligada ao capitalismo mundial também, ao modelo de capitalismo mundial, esse modelo novo, não tão novo assim, mas que determina compra e venda, a questão do consumismo e tudo mais. Gente, fizemos aqui um resumo básico daquilo que vai cair na prova, do quarto trimestre. Espero que vocês tenham gostado, vocês do nono ano. Um abraço especial para aqueles que realmente, não só aqueles que gostam de história, de geografia, da escola como um todo, mas que vocês possam ter um futuro ainda mais brilhante pela frente. Um abraço e até mais.